Então, pessoal, conforme combinado, estamos aqui de volta. Então é o seguinte, a gente começou então a falar, vai abordar um pouquinho, aproveitar o tema que está em destaque e vai falar um pouco sobre o coronavírus, né, para a gente fechar esse módulozinho que a gente começou falando sobre os seres vivos, a gente começou pelo vírus, né. Coronavírus, então o que que vem ser isso, né, esse monstro que atacou a gente lá, que mudou totalmente esse ano de 2020, talvez seja provavelmente o fato histórico mais importante do século XXI, né? Talvez seja essa pandemia, né? Então é interessante a gente falar sobre ela, a gente conhecer exatamente o que é o coronavírus, o que é essa doença, essa Covid-19, né? Para a gente poder tomar medidas para a gente poder se proteger. Né? Então, assim, no contexto histórico, o coronavírus ele foi detectado ano passado na China, né, em 2019, na cidade de Wuhan, como começaram a ter os primeiros casos de crise respiratória aguda, né, graves, e detectaram a presença de um novo vírus, que até tem uma cepa de vírus que não havia sido detectado, né? E esse vírus, ele é uma mutação a partir de outros coronavírus, né? É um vírus que estava originalmente em animais e depois que foi dos animais passado para o ser humano, né? E inclusive recentemente num zoológico dos Estados Unidos, acho que um tigre, né, contraiu o coronavírus. Então animais silvestres, de mais selvagens também eles contraem, né? É um vírus que ele tem uma velocidade de contaminação, de proliferação muito rápida, né? E a gente vai saber o porquê disso aqui, tá legal? Bom, a estrutura do vírus, né? Vou mostrar aqui para vocês para ficar melhor a visualização. Como é que essa estrutura? A gente viu lá na nossa aula, na sala de aula, né, na nossa última aula, que o vírus eles são uma entidade muito extremamente simples, né, que muitos ainda eles até têm essa questão de que se o vírus ele é ou não considerado um ser vivo, né? É uma discussão muito grande em torno desse assunto. Esse ser, né? Ele é extremamente simples e a gente viu lá que esse ser ele possui apenas uma estrutura de proteína, que é essa parte em vermelho que está aqui, e dentro dessa estrutura de proteína você tem um filamento do material genético dele. No caso do coronavírus, que é esse cara aqui, né, então o coronavírus ele tem o capsídeo, que é uma estrutura de proteína, que é essa parte aqui em vermelho, e dentro o filamento de RNA, né, que é o material genético dele, que ele vai utilizar isso para fazer a multiplicação, a replicação viral, ok? Bom, além disso, esse vírus ele é um vírus envelopado. Vocês lembram o que é isso? A gente falou que o vírus, alguns tipos de vírus, ele possui uma espécie de um envelope, que é uma estrutura proteica, que é essa parte aqui em azul, né? Essa estrutura proteica, ela é um combinado de glicoproteínas, né? E com algumas moléculas de lipídios, de gordura. Então é um combinado de gordura e de lipídio. Ele é muito semelhante à membrana plasmática das células, das nossas células, ok? Bom, e uma outra estrutura que é muito importante, a gente vai ver a importância dela já já, que são essas espículas, que são esses prolongamentos que nascem dessa pequena membrana, que é o envelope, né? E é o que dá o aspecto de coroa, daí vem o nome de coronavírus, ok? Tá legal? Então tá aí, ó, ele mais assim, detalhado, né? Então você tem a estrutura proteica aqui do vírus, né, que é o capsídeo, dentro esse filamentozinho bem fininho, que é um filamento de RNA, que é o material genético, né, e envolto pelo envelope. É um vírus envelopado, e as espículas, que são essas proteínas que saem
que se propagam a partir do envelope do vírus. E por que então essas proteínas, essas espículas, elas são importantes, né? Porque é justamente através delas que o vírus faz a propagação, a contaminação da célula, né? Quando ele o processo de infecção da célula, como ele invade a célula. Então, assim, algumas células do corpo humano, ela possui essa estrutura aqui, né? Que são receptores, conhecidos como receptores ACE2. Esse receptor AC2, né, os receptores de membranas, eles são seletivos, eles permitem a passagem de alguma substância do meio externo para o meio interno. E aqui, o que acontece? Essas espículas do vírus, ele tem uma afinidade química muito grande com o receptor da célula. E através dela que ele faz essa acoplagem e ele vai entrar para a célula. Então, esse receptor AC2, ele se torna então a porta de entrada para o meio celular, para dentro da célula. Tá legal? E aonde a gente tem essa célula no corpo? A gente vai ter na mucosa do trato gastrointestinal, né, vai estar rica as células são ricas desses receptores, e no gastrorespiratório, no trato respiratório. Então, assim, na mucosa, na cavidade nasal, laringe, faringe, no pulmão, nos bronquíolos e nos alvéolos, eles são ricos, as células possuem esses terminais, né, o que facilita a entrada do vírus. Né? E aí, o vírus, a partir do momento que o vírus entra na célula, ele vai usar um maquinário da célula, que é as estruturas que as células possuem, que fazem a síntese de proteínas, né? Então são proteínas que são necessárias para as células, ela produz no seu interior e o vírus ele vai utilizar esse maquinário para poder se multiplicar e fazer várias cópias deles. Então ele usa como se a célula fosse uma impressora que vai imprimir várias cópias do vírus, né? Então assim, então para isso o vírus ele precisa se ligar, o DNA do vírus precisa se ligar ao DNA da célula e a partir dela, né, ele vai fazer a transcrição. Então aí vai entrar uma questão muito importante. A gente precisa entender como que é o mecanismo de síntese proteica para poder entender como que o vírus ele se multiplica dentro da célula. Tá? Então a gente vai fazer uma breve revisãozinha sobre processo de transcrição e decodificação, que são os processos de síntese de proteína, para a gente entender como é que o vírus eles se reproduzem, ok? A gente se vê já já.